Imagina só, a partida mais importante da temporada, mas o principal adversário não está nem em campo. Ele está, literalmente, no ar que se respira. Hoje a gente vai entender como um time de futebol parece ter aprendido a vencer a própria montanha. Pois é, esse é o cenário para o Palmeiras, lá em Quito, no Equador. A gente está falando de uma semifinal de Libertadores, um jogo onde a batalha é muito, mas muito maior do que só o que acontece dentro das quatro linhas. O palco desse confronto é o estádio Rodrigo Paz Delgado, que fica a mais de 2.700 metros de altura. E olha, nessa altitude o próprio ar vira um jogador em campo, podendo decidir quem vai levar melhor. Beleza, então vamos mergulhar nisso. Por que, afinal, jogar na altitude é esse bicho de 7 cabeças? O que acontece de verdade com o corpo de um atleta para ser um desafio tão grande? Bom, para a ciência, a coisa começa a complicar a partir dos 2.500 metros. E Quito passa disso com folga. Isso quer dizer que assim que os jogadores desembarcam, o corpo deles já acende um sinal de alerta, sabe? Começa uma briga interna só para conseguir oxigênio. E para quem não está acostumado, o impacto é imediato e, bem, é brutal. A gente está falando de falta de ar, dor de cabeça, tontura e uma sensação de cansaço ou de fadiga que chega numa velocidade assustadora. É como se a bateria acabasse no meio do primeiro tempo. Juntando tudo isso, a lógica é clara, né? O time visitante chega em uma desvantagem gigantesca. A expectativa é de sofrimento, de um jogo amarrado, de brigar por um empate. Faz todo sentido, certo? Pois é. Só que não é bem assim. E é exatamente aqui que a nossa história dá uma virada de 180 graus. Porque quando a gente olha para os números recentes do Palmeiras nesses jogos, toda essa lógica, ela simplesmente desmorona. Os dados mostram uma coisa completamente diferente. Se liga nisso, nos últimos 100 jogos que o time jogou acima dos 2.500 metros, o Palmeiras venceu 5. 5 de 6. É um retrospecto, assim, impressionante. Ele vai contra tudo que a gente acabou de falar sobre a desvantagem da altitude. E o mais maluco não são nem só as vitórias, são os placares. Dá uma olhada. 3-2, 5-0, são vitórias com muitos gols. Isso quebra completamente aquela ideia de que o time visitante se arrasta em campo, cansado, sem força para atacar. Pelo contrário, né? Ah, e aquela única derrota? Bom, ela tem um detalhe importante. Foi em La Paz, a 3.600 metros de altitude. Para ter uma ideia, isso é quase 1 quilômetro a mais de altura do que Quito, ou seja, foi uma situação ainda mais extrema, o que ajuda a gente a entender esse resultado como um ponto fora da curva. Tá, mas essa fase incrível é de agora ou o Palmeiras sempre se deu bem na altitude? Para responder isso, vamos comparar esse desempenho recente com o histórico completo do clube. E adianto, a diferença é gritante. Se a gente pega a história toda, o cenário é outro. O retrospecto é bem equilibrado. São 12 vitórias, 10 derrotas e 5 empates. Isso deixa muito claro que essa dominância recente não é normal. É um fenômeno novo e muito, muito relevante. E aqui, olha só, o contraste fica escancarado. Um aproveitamento recente de 83% contra um histórico de 44%. É quase o dobro. Uma mudança absurda. Aí fica a pergunta, né? O que será que mudou? Foi a preparação física? Alguma estratégia tática nova do Abel Ferreira? Ou será que é a mentalidade do time? Não dá para saber ao certo, mas uma coisa é fato. Algo fundamental mudou o jeito do Palmeiras encarar esses jogos. Certo, com tudo isso em mente, a gente chega na pergunta de $1 milhão. O que esse retrospecto incrível significa para o próximo jogo em Quito? Será que essa boa fase recente é garantia de sucesso de novo? Até a mídia especializada já sacou essa mudança de chave. A narrativa agora é outra. A de um time que, de alguma forma, aprendeu a escalar a montanha. Eles transformaram o que era uma fraqueza histórica, um medo e uma fonte de confiança, uma verdadeira arma. E é com isso que a gente fica. A pergunta que não quer calar. De um lado tem a ciência, os fatos implacáveis da altitude. Do outro, um retrospecto recente que parece rir da lógica. No jogo mais importante da temporada, quem leva melhor? A montanha ou a confiança de um time que parece ter encontrado o caminho para conquistá-la?